Buenas noches. Estamos con Paulino Michelazo, coordinador técnico del proyecto Telcentus de Brasil, una de las primeras estrellas que llega a nuestro evento. Muito obrigado. Queremos preguntarle inicialmente cuáles son sus expectativas para este congreso em Colômbia. Eu acredito que a expectativa do Congresso é muito grande, porque é mais um país da América Latina que está criando o trabalho em cima do software livre, que está fazendo software livre, que está trabalhando com isso, está começando a imaginar um mundo de uma forma melhor, principalmente na América Latina. Eu acho que o Congresso é importante, eu acredito que seja necessário sempre fazer um tipo de congresso como esse em todos os lugares, em todos os países da América Latina, e a Colômbia, ela se destaca nesse cenário latino-americano porque é o terceiro congresso, é o primeiro que eu participo, mas é o terceiro grande congresso de software livre dentro da Colômbia, e ela já possui uma posição de destaque no cenário latino-americano de software livre. Então não é só o Brasil, mas também a Colômbia, a Argentina, o Uruguai. Então os países latino-americanos estão se equiparando, estão juntando forças para que o software livre cresça na América Latina como um todo. E isso, eu acredito que esse congresso ele serve principalmente para isso, para que as pessoas elas possam entender o que é o software livre, para que os colombianos eles aprendam, eles conheçam o que é o software livre e que possam utilizar realmente, porque não adianta as pessoas conhecerem o software livre, não adianta as pessoas saberem que existe o software livre, mas elas não usarem o software livre. Então a ideia do congresso, eu acredito que principalmente é a ideia de levar informação para que o usuário, para que o estudante, para que o professor, para que o governo, para que todas as áreas possam saber o que é o software livre, como utilizar o software livre e principalmente o porquê da utilização do software livre. Paulino, ya nos hablaste de las expectativas del Congreso. Sabemos que países como Brasil están muy fuertes en este proceso que han desarrollado en diferentes regiones, lo mismo Argentina, México, pero desde afuera, ¿cómo se ve el proceso de software libre o el movimiento de software libre en Colombia? Pequeno, pouco visto hoje no cenário mundial, pouco visto. Eu acredito que porque faltam grupos de usuários coordenados, que as ações dos grupos de usuários sejam ações coordenadas, mesmo existindo 2, 3, 4 grupos de usuários, que esses grupos de usuários conversem entre si, que eles falem, para que o software livre na Colômbia cresça como um todo e para que desponte no cenário mundial como uma grande potência no software livre. Existem alguns projetos de software que nós conhecemos, que são feitos por pessoas da Colômbia, por colombianos, mas o cenário ainda é pequeno. As pessoas ainda são poucas as pessoas que estão trabalhando com software livre e nós precisamos de mais pessoas. Não existe hoje como se comparar a quantidade de pessoas que estão trabalhando com software livre e a quantidade de pessoas que estão trabalhando com software proprietário. São números muito distantes um dos outros e que precisa se aproximar estes números, ou seja, mais pessoas trabalhando com software livre e essas pessoas acreditando que o software livre dá condições para que ela se mantenha, para que ela se sustente a sua família, sustente a sua casa e sustente tudo aquilo que ela deseja. Paulino, queremos recibir tu concepto acerca de los modelos de negocios basados en software libre. Existem várias pessoas. Se nós formos falar de software proprietário antes, ou do software monopolista, não software proprietário, eu chamo de software monopolista porque o software livre ele também é proprietário. Ele é de uma pessoa que mantém o copyright,
que mantém o direito sobre aquele software. Então ele é um software proprietário também. O software da Microsoft ou o software de outras empresas de software são softwares monopolistas. São softwares que monopolizam as pessoas, que monopolizam governos, que monopolizam escolas, que monopolizam empresas, que monopolizam o que elas puderem. O modelo de software livre monopolista, ele é baseado principalmente na questão de licenciamento de software. E isso vem há 20 anos, pelo menos. Esse trabalho, essa questão do software monopolista, de ganhar dinheiro com licença, ele vem há 20 anos. E agora ele está começando a mudar, porque as pessoas estão percebendo que a questão de se ganhar dinheiro não é baseada única e exclusivamente em licenças, mas também em licenças, em serviços, em produtos que são criados com a questão do software. Então, dentro do modelo de software livre, não existe o licenciamento, mas existe fortemente os serviços e existe fortemente toda uma cadeia de valor de trabalhos que são executados em volta de um software. Então, por exemplo, uma empresa que ela se especializou no atendimento a clientes e usuários de OpenOffice. Qual é o trabalho dessa empresa? Ela não trabalha com o software em si, ela trabalha fornecendo suporte a empresas e a usuários de uma determinada ferramenta para que elas possam migrar os seus documentos para OpenOffice, as suas planilhas, as suas apresentações para OpenOffice. Então, é um nicho de mercado que foi criado baseado em cima do software livre. Existe muito de pessoas que, principalmente aquelas que defendem o software monopolista, de dizer que não se ganha dinheiro com o software livre, o que não é verdade. Se ganha dinheiro com o software livre. Como que se ganha? Prestando serviço. O licenciamento de software é somente uma parte realmente da cadeia de software como um todo. Então, você deixa de ganhar dinheiro com licença, mas você vai ganhar dinheiro com serviço. Muitas vezes, o que os desenvolvedores de software livre fazem, no que eles acreditam? Que se eles distribuírem o software deles pela internet e este software for um bom software, ele for bem utilizado, o que vai acontecer? Vai gerar demanda de serviços a essa pessoa. Com essa geração de demanda se gera dinheiro, se gera receita. Então este é o grande segredo do software livre, que as empresas de software monopolista, elas sabem que é assim que se ganha dinheiro, mas elas escondem, dizendo que não se ganha dinheiro com o software livre. Essa que é a grande verdade. Então o que precisamos fazer, inclusive isso, sendo tarefa dos grupos de usuários do mundo todo, fazer o quê? Fazer com que as pessoas entendam que o software livre dá dinheiro sim. Se existe como ganhar dinheiro com software livre. E isso é principalmente função dos grupos de usuários, que eles precisam se juntar, eles precisam se unir para fazer o quê? Entrar em contato com as empresas, entrar em contato com as pessoas que compram software, sejam governos, sejam universidades, sejam empresas pequenas, médias e grandes, que essas empresas elas têm condições de comprar um software de grande qualidade, que essas empresas elas têm condições de ter suporte àquele produto que elas estão criando, que elas estão utilizando, e que nem pelo fato de ser uma pequena empresa ou um grupo de usuários, que não vai se gerar um trabalho correto em volta daquele software. Então os grupos de usuário precisam trabalhar com a função de fomentar a informação, a discussão do software livre, mas principalmente os grupos de usuário precisam deixar de ser tão técnicos e se tornarem mais comerciais. O grande problema dos grupos de usuários é que eles são pouco comerciais e muito técnicos. Então não existe como uma pessoa de uma empresa conversar com um técnico se não for em linguagem técnica. Então os usuários precisam deixar de ser tão técnicos e se tornarem mais empresários. A partir desse momento você tem a mudança de todo o modelo do que existe hoje. Deixar o ranço, deixar aquele legado do software monopolista de anos e anos e anos e começar a ver o software livre como uma questão também de se ganhar dinheiro.
Software livre não é só fazer código, software livre também é ganhar dinheiro. Eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho as escolas de meus filhos para pagar, eu tenho o meu carro para manter, eu tenho as minhas cervejas que eu tomo no final de semana e eu preciso pagar tudo isso. E como eu pago isso? Trabalhando com software livre. Software livre dá dinheiro sim, só que precisa se as pessoas acreditarem no modelo. Muitas delas não acreditam no modelo. A palavra livre, ela não quer dizer que é de graça, que eu não vou ganhar dinheiro. Palavra livre quer dizer o quê? Que o software não tem custo, mas o meu trabalho humano, o meu conhecimento tem custo, como o conhecimento de qualquer pessoa tem custo. Então essa que é a grande modificação do modelo do que existia e do que existe hoje. Só para que a gente tenha uma ideia, o software ele nasceu livre. No início da época do software, quando foram criados os primeiros computadores, o software era simplesmente um agregado ao computador para fazer com que o computador funcionasse. A partir da década de 70, do início da década de 70, o software se tornou proprietário na mão de uma companhia norte-americana que ela acreditou que daria para ganhar dinheiro em cima de licenciamento de software. Então ele se tornou monopolista, ele se tornou um software fechado. Então o software nasceu livre. O que está acontecendo com o modelo agora é que ele está voltando às suas origens. Essa que é a grande mudança e é isso que o software livre proporciona. Paulino, cuéntanos más o menos tu posición o tu concepto acerca de las circunstancias actuales en los gobiernos latinoamericanos entre gobierno y software libre. A questão de governo é uma questão complicada. Hoje não existem governos. Na América Latina são poucos os governos que apoiam efetivamente o software livre. Dentre eles o Brasil. Existe uma força muito grande dentro do Brasil de apoio governamental para a questão do software livre. Mas existem problemas muito grandes que são principalmente aqueles problemas de governos que eles literalmente possuem o rabo preso com as empresas de software proprietário, de software monopolista, onde essas empresas elas dominam o governo. Então todas as licitações, todas as leis, tudo aquilo que é compra e aquisição de software e a utilização de software pelo governo, essas empresas elas monopolizam esse trabalho. Então o que acontece? Um exemplo muito claro é o caso do que aconteceu no Peru, onde um senador, ele criou um projeto de lei, fazendo com que o governo, com o Estado peruano, comprasse única e exclusivamente o software livre, e ele recebeu uma carta do presidente peruano dizendo que aquilo era um absurdo, que aquilo não poderia acontecer, porque estava cerceando o direito das empresas participarem, o que não é verdade. Na verdade, está se delineando o que o governo vai utilizar. A mesma coisa no Brasil. Os governos, eu acredito muito que eles precisam ter políticas governamentais reais da utilização de software livre, ou seja, o governo ele obrigatoriamente tem que utilizar o software livre. O software livre ele traz a redução de custos, o software livre ele traz a liberdade, ele traz a questão de segurança, que é extremamente importante para qualquer governo. A informação que está trafegando, ela ser uma informação real e o governo saber o que está trafegando. Então essas questões, elas são primordiais na utilização do software livre pelo governo. E existe mais uma que é a questão de educação, onde o governo ele não pode trabalhar com a questão de educação, com a questão de inclusão digital, com a questão da inclusão social, utilizando software proprietário. Porque não existe como fazer educação, como fazer inclusão digital utilizando software proprietário. Por quê? Porque o software proprietário ele trava toda a máquina governamental e todas as pessoas que utilizam aquele produto. A pessoa ela não conhece o código, a pessoa não pode modificar o produto, a pessoa não pode alterar, a pessoa fica limitada àquilo que existe em uma licença que você não consegue imprimir, porque os softwares proprietários eles não permitem que a pessoa imprima a licença, você tem que ler na tela e você tem que aceitar aquilo ou não, é ponto final. Então, a questão da inclusão digital é o que tem que ser feita com o software livre, principalmente pela questão de liberdade, principalmente pela questão do custo, porque é o dinheiro do povo que está sendo empregado naquilo, não é o dinheiro de uma empresa. Se uma empresa ela quer utilizar
o software proprietário, o software monopolista para fazer qualquer projeto de inclusão digital, o problema é daquela empresa, porque aquela empresa está utilizando o dinheiro dela. Agora, o governo não pode utilizar o dinheiro público para fazer inclusão digital dando dinheiro para uma empresa multinacional. Se ainda fosse uma empresa brasileira, uma empresa mexicana, uma empresa colombiana, uma empresa chilena, uma empresa argentina, uma empresa uruguaia, poderia se conversar, mas não, se está dando dinheiro para uma outra empresa, onde existe o envio de royalties, existe o envio do dinheiro para fora do país, que esse dinheiro não é empregado dentro do próprio país para criar emprego, para criar saúde, para criar polícia, para criar educação de melhor qualidade e assim por diante. Então o governo tem que ter como política a questão da utilização do software livre, a questão de trabalho e uso do software livre e a migração de todo o legado que existe de software hoje para software livre. Muitas empresas discutem a questão de se isto é legal ou se não é legal a utilização, a criação de leis. Não existe a necessidade da utilização de leis. É somente uma questão de vontade política. Eu não preciso de uma lei dizendo que eu tenho que usar A, B ou C. Eu não preciso disso. Eu preciso ter vontade política. Então aquelas pessoas que são responsáveis pela aquisição e pela compra de produtos de software, aquelas empresas que são responsáveis pela manutenção dos dados dos cidadãos dos países, essas empresas precisam fazer o quê? Precisam adquirir software livre, precisam adquirir serviços gerados com software livre. Elas precisam, ao invés de usar o software proprietário e se aproveitar do software proprietário, deixar de comprar software proprietário e comprar software livre. Não existe nada que a obrigue a comprar software proprietário. Não existe lei em nenhum país do mundo que obrigue a compra e aquisição de software proprietário. Por que tem que existir uma lei que obrigue a compra e a utilização de software livre? Não existe necessidade. Existe o quê? A necessidade de vontade política. Nós queremos mudar. A partir do momento que os governos falarem nós queremos mudar, eles mudam. Se torna fácil isso. Então esse é o grande problema, o grande caso, o grande trabalho que o software livre tem com o governo é o quê? É principalmente a conscientização das pessoas que estão dentro do governo, as pessoas chaves dentro do governo, com que essas pessoas adquiram software livre, utilizem software livre e fomentem o software livre. Essa é a grande questão. Não é necessária lei, não é necessário brigar com as empresas de software proprietário, não é necessário nada disso. É necessário que essas pessoas comecem a utilizar o software. ¿Y crees de pronto que esa dinámica, para que el gobierno entre en esa misma dinámica del software libre, ¿qué necesita para que se fortalezca y crees que de pronto en un futuro se esté dando? Existe alguns problemas técnicos e existem problemas políticos. Os principais problemas técnicos ou o principal problema técnico não existem ferramentas hoje para a migração do legado para uma plataforma livre. Não existem desenvolvedores de interfaces Qt, nem de interfaces GTK, seja na Colômbia, seja no Chile, seja na Argentina. Não existe nos países da América Latina pessoas capazes de criar aplicações cliente-servidor de grande porte, como é o caso de uma aplicação que é utilizada dentro do sistema social do Brasil para o software livre, para uma interface GNOME, uma interface KDE ou qualquer outro tipo de interface. Não existem esses programadores, então isso é um problema técnico. Então o governo precisa fomentar a criação de programadores, o estudo, a instrução de profissionais que tenham a capacidade de pegar um software legado, seja ele em Clipper, seja ele em Visual Basic, seja ele em Delphi, em qualquer linguagem que seja, e migrar isso para uma plataforma livre, seja essa Qt ou GTK, não importa. Então nós temos esse primeiro problema técnico. E nós temos o segundo problema, que é um problema político, que é o quê? Os governos, eles deixarem de aceitar favores, deixarem de aceitar vantagens, deixarem de aceitar presentes das empresas de software monopolista e trabalharem realmente como devem trabalhar. Eles foram eleitos para trabalhar para o povo. Eles foram eleitos para organizar o Estado, para que o Estado funcione em função da população. E hoje não é o que acontece.
Hoje o Estado funciona em função de meia dúzia de empresas multinacionais que simplesmente vendem o software ao preço que elas querem, do jeito que elas querem, e os governos compram. Então, existe um problema técnico e existe um problema político. O problema político qual é? É a mudança da cabeça das pessoas que fazem a utilização e aquisição do software livre para que elas parem de usar o software monopolista e comecem a usar o software livre. Só que isso só vai acontecer a partir do momento que eles também tiverem condições de fazer o quê? Nós temos suporte, faltam empresas, pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas, que deem suporte às aplicações. Faltam programadores que desenvolvam em GTK, que desenvolvam em Qt, que desenvolvam em qualquer outro tipo de plataforma livre, para que possa ser feita a migração de todo aquele monte de software, aquelas milhares de aplicações que existem para as plataformas livres. Porque hoje o que barra principalmente os governos, na hora que você vai para uma prefeitura, você vai para um governo de estado, você vai para um governo federal e você fala, vamos migrar isto para software livre. A primeira coisa que falam é o seguinte: existe alguma coisa parecida com isso em software livre? Não, então eu não posso migrar. Porque a máquina governamental não pode parar. O recebimento de impostos não pode parar. O sistema de saúde não pode parar. O sistema de gestão de pessoal não pode parar. E eu não tenho software. Então como é que eu migro? Eu não migro. Então esse é o grande problema. Nós precisamos criar aplicações que o governo possa utilizar, que atendam às necessidades do governo, e ao mesmo tempo eu preciso ter a vontade política para que isso aconteça. Se essas duas coisas não correrem paralelas, não trabalharem juntas, nós não vamos migrar nunca nada em nenhum governo do mundo.